Beleza. Vamos executar então o projeto e ver se ele já faz o empréstimo seguindo todas as regras lá que a gente definiu. Run file. Então a conta 1, senha 6838. E aí, vamos tentar fazer um empréstimo para essa conta aí. Empréstimo valor de, né, número de parcela, o empréstimo. Opção 2, valor do empréstimo. Vamos colocar aqui que vai ser, por exemplo, R$ 200. E aí eu vou tentar duas parcelas. Obviamente vai dar certo, né? Porque com os juros, esse valor aí fica válido, tá? Então, empréstimo foi realizado e a taxa de juros foi 3%. Vamos fazer uma coisa aqui. Olha só, na classe, aqui no main, vamos imprimir. Como é que ele está imprimindo aqui, hein? Aqui, ó, ele está imprimindo assim, empréstimo realizado com sucesso e imprimindo aí a informação do empréstimo, né? Vamos fazer o seguinte, vamos criar um método aqui, pode fazer até essa refatoração aqui, para exibir a mensagem do empréstimo, né? Vamos fazer aqui, por exemplo, uma extração de método, deixa eu ver se ele der essa opção. Já introduz método. Vou chamar então imprimir mensagem empréstimo com sucesso. Imprimir mensagem empréstimo com sucesso, tá? Eu usei o recurso aí para fazer a extração desse método. Ele criou isso aqui para mim, só que eu quero colocar coisas mais detalhadas aqui. Por exemplo, eu vou imprimir então que a gente está com o objeto de empréstimo, né? O empréstimo, ele tem, sobretudo, ele herda de operação financeira, então ele tem um ID e tem uma data. Não vou me preocupar com isso por enquanto, não. Depois a gente trabalha sobre essa parte aqui do empréstimo. O empréstimo vai ter então o valor, número de parcelas, os juros e o valor da parcela. Vamos imprimir essas quatro informações, tá? Então aqui tem, já imprimiu os juros, tá? Vou tirar essa parte que é ao mês, porque a gente não seguiu nenhuma regra nesse sentido, a gente simplificou muito, né? Essa questão dos juros. Na verdade foram juros totais. Taxa de juros, aí vamos imprimir aqui o valor. Vou colocar um barra N, fica melhor. Barra N, valor. E aí vai ter o valor do empréstimo, né? Porcentagem F. Barra N vai ser então agora o valor. Eu tenho então um número de parcelas. Número de parcelas. Tá? Então eu vou imprimir aqui porcentagem. É D, né? Para imprimir inteiro. Sim. E aí vamos colocar aqui agora mais uma coisa. Barra N, está faltando então o valor da parcela. Valor da parcela. Porcentagem F. Tá, então a gente vai passar aqui os juros. A gente vai passar aqui empréstimo.get
vamos criar os métodos get, e aí eu vou passar uma dica para vocês, que talvez vocês olhando, vocês já devem ter achado. As ideias sempre usar esse recurso aqui, pessoal, de código, que é, vamos ver aqui, source, vamos achar essa opção aqui no, quero que ele gere para mim os métodos get, cadê ele? Aqui, ó, insert code. Ou alt insert, ou você vem no menu insert code. E aí você vai pedir ele já para criar os métodos set para você. Ah, eu quero criar o método set, método set não, desculpa, get, não era o set que eu quero criar os métodos get. Eu quero criar os métodos get do Java para esses seguintes campos aqui: número de parcelas, valor e valor da parcela. E aí a ideia já criou isso para mim. Então, tem alguns atalhos que vocês têm que ir conhecendo, tá? Aqui, ó, você pode vir também pelo menu Insert Code. Vai funcionar da mesma forma. E aí ele já gerou para mim esses métodos get para, né? Na forma bem padrão. Então, get, primeira coisa, valor, get valor. Agora a gente vai exibir empréstimo.get número de parcelas, empréstimo.get valor da parcela. Vamos fazer aqui de novo para a gente ver se está funcionando corretamente. O número da conta é 6838. Vamos fazer um empréstimo no valor de R$ 200 em 2 parcelas. E aí, empréstimo realizado com sucesso. Mostrou aí, ó, taxa de juros 3%, o valor é R$ 200, número de parcelas 2 e o valor da parcela ficou 103. Então é um empréstimo válido por isso. Agora vamos tentar fazer um outro empréstimo com esse camarada com a seguinte regra aqui: o valor do empréstimo vai ser R$ 300, tá? E o número da parcela vai ser em 4 parcelas. Obviamente não vai dar certo, né? Porque o valor da parcela vai ficar abaixo de R$ 100. Então, o sistema não permitiu fazer o empréstimo, mostrou uma mensagem: empréstimo não concedido, valor mínimo da parcela é inválido. Beleza? Então, assim, aparentemente, a gente não fez testes intensivos aqui, mas aparentemente o sistema está aplicando todas as regras de negócio aqui para concessão de empréstimo. Então, fazendo uma revisão rápida, temos o método solicitar empréstimo, ele faz as verificações aí das regras para verificar o número de parcelas, né? Verificar se o cliente está habilitado para novos empréstimos, verificar se o valor do empréstimo é válido, tá? Bom, e aqui na classe empréstimo também é feita essa verificação se o valor da parcela é válido, né? E aí a gente está fazendo tudo isso aí lançando exceção. E a gente está lançando exceção do tipo runtime exception, tá? Mais para frente a gente conversa mais sobre isso. Bom, olha só. Vamos deixar isso aqui bem explicado. Qual que é a nossa arquitetura do nosso sistema? Nós temos então uma classe main, tá? Que ela tem a responsabilidade de fazer a comunicação com o usuário, né? Ela comunica com o usuário via modo terminal. É a forma como esse nosso sisteminha aqui, do nosso caso, está fazendo essa parte que a gente chama de apresentação. E aqui nas nossas entidades, onde tem as nossas classes, que representam o domínio do nosso problema, né, o contexto do nosso problema, e também são as classes responsáveis pelas regras de negócio do nosso sistema, tá? Então,
fizemos dessa forma e aí implementamos a funcionalidade solicitar empréstimo, que aplica essas regras de negócio. E está escrito nessa funcionalidade que o empréstimo somente é concedido para a conta corrente. Então, nós tomamos a seguinte decisão. A conta corrente tem um método chamado solicitar empréstimo, que recebe da camada de apresentação o valor desse empréstimo e o número de parcelas. E tem várias regras aí que nós fizemos, tá? E está tudo validado aqui praticamente. Então, se passar por essas três regrinhas aqui, que ó, primeiro foi o que? O valor do empréstimo. Depois foi, né, se o cliente estava habilitado para novo empréstimo. Verificou também se o número de parcelas era válido. E aí, o que ele fez? Se tudo isso aí for verdadeiro, o que vai fazer? A gente está incrementando o saldo, a gente está criando um objeto de empréstimo, passando esses valores aqui. E lá no empréstimo, eu tô fazendo isso aqui, né? Eu tô fazendo todas essas verificações aqui, ó, né? Verificando o valor dos juros, aplicando o valor dos juros corretamente, né? A gente está verificando aí o valor da parcela, incrementando o número de, né? O número de empréstimos que o cliente tem, etc. Bom, vamos colocar a seguinte pergunta no ar aí. Tá interessante, tá legal a forma como nós fizemos? Pensando no princípio que nós estamos considerando aqui no desenvolvimento desse sistema, quando a gente vai pensar em classes, que é o princípio da responsabilidade única, né? E também o princípio de coesão, né? Quem é que deve entender de empréstimo? Quem deve entender de empréstimo é a classe conta corrente ou é a classe empréstimo? Tá certo? A implementação que nós fizemos atende essa boa prática ou não? O que vocês acham, pessoal? E é natural que a gente vai revisando o que nós fizemos e fazendo os ajustes necessários. Para você está ok? Do jeito que está? Bom, eu vou fazer a seguinte ponderação aqui então, com vocês. Olha só. Olha só, tem uma boa prática na orientação a objeto que é o seguinte: um objeto ele não pode ser. Vamos falar, um objeto ele não deve existir com valores inconsistentes, tá? Então tem toda uma porção de regras de negócio que define se o empréstimo ele está dentro das regras do banco ou não. Do jeito que nós fizemos aqui, nós criamos um método solicitar empréstimo, né? Que aplicou as regras aí, tá? Tá fazendo essa solicitação aí, passando tudo isso, tal e tal. O que aconteceria se, de forma descuidada, nós criássemos um método, por exemplo, vamos supor que ao invés de chamar o método solicitar empréstimo aqui, olha só, esse aqui foi a forma que nós fizemos, né? A gente pediu
para a conta corrente solicitar um empréstimo. Pois nós fizemos apenas isso aí. O que aconteceria se ao invés de fazer isso, nós simplesmente fizéssemos isso aqui, ó. Empréstimo, empréstimo, vou chamar aqui de empréstimo, empréstimo, vamos falar assim, chamar de empréstimo 2 aqui, só para ficar um exemplo. Não, eita, não entra aqui só para vocês visualizarem melhor. Recebe new empréstimo, passando o cliente, tá? Então eu tenho aqui a conta ponto get cliente, passando o valor do empréstimo e número de parcelas. Olha só, reflita aí comigo. Nós criamos uma série de regras aqui nesse método solicitar empréstimo, que está de acordo com o que está especificado para o sistema, né? Está de acordo com as regras de negócio do nosso estudo de caso. Mas a pessoa que vai usar as classes, né? Tipo assim, a gente fala que a classe main, essa classe main aí, que a gente está aqui agora, ela é uma usuária da classe empréstimo, concorda? Ela usa a classe empréstimo. Então a gente costuma usar essa expressão. A classe main, que faz parte da apresentação do sistema, está usando a classe de entidade empréstimo. E tem a forma correta, que nós prevíamos como seria correta, seria o seguinte: a conta corrente vai solicitar o empréstimo, passando o valor e o número de parcelas, né? E isso aí vai me retornar um objeto de empréstimo. Bom, o meu sistema ele funcionaria adequadamente se, ao invés de eu chamar esse método aqui, eu chamasse diretamente o empréstimo. Queria fazer a seguinte pergunta para vocês. Vocês estão percebendo o problema que nós temos? Que o nosso código ele não está bem encapsulado? Vocês estão conseguindo perceber isso? Que nós criamos as regras de negócio, mas quem vai usar as classes que nós criamos, como por exemplo classe empréstimo, a pessoa consegue usar ela e desviar dessas regras de negócio? Vocês estão percebendo que ela consegue criar um empréstimo sem cumprir aquelas regras de negócio? Porque tem como criar um empréstimo pelo objeto, você fala, né? Empréstimo. Eu estou podendo criar diretamente aqui. É. E está considerando que eu tenho um empréstimo. Então, no caso, a gente teria que colocar essa classe de empréstimo com abstrata? Não, Para não poder ser não é ela? esse o problema, não é esse o problema. Tá? O empréstimo ele é concreto. O conceito de empréstimo no nosso sistema ele é concreto. Existe de fato um empréstimo, né? Então o problema não é esse, o problema não é de instanciar o Williams. O problema é que é o seguinte: tem uma porção de regra de negócio que está em solicitar empréstimo, tá? E o objetivo desse método solicitar empréstimo é, no final das contas, eu ter um objeto de empréstimo que representa o quê? O empréstimo foi criado. Então, ó, você chega no banco e pede um empréstimo. Se você atender todos os requisitos, o empréstimo é criado. Se não, o empréstimo não é criado e você é informado, ó, o empréstimo não foi concedido por conta disso. O que a gente fala? Orientação a objetos, a gente tenta traduzir o mundo real para dentro da linguagem de programação. Então é a mesma coisa. A conta corrente solicitou um empréstimo, né? Se atender a todos os requisitos, o objeto da classe empréstimo é criado. Se não, é lançada uma exceção explicando por que aquele empréstimo não foi criado, ou seja, não foi concedido.
Entendeu? Então, quando a gente está trabalhando de forma orientada a objeto, a gente tem que tentar reproduzir essas coisas. Qual que é o nosso problema aqui? Ó? Nós fizemos tudo que sintetiza o que existe no mundo real do nosso estudo de caso nesse método de solicitar empréstimo. Mas eu consigo criar um empréstimo, mesmo assim, eu consigo criar um empréstimo no meu sistema sem passar por aquelas regras de negócio. Por quê? Aqui a gente tem um problema de capsulamento. E aí foi uma coisa que a gente até discutiu, né? O Denilson falou, oh, eu acho que devia ficar lá no empréstimo. E aí eu meio que provoquei, eu falei, não, vamos deixar aqui, que era para de fato nós termos essa discussão aqui agora. O, a classe empréstimo, ela tem que ter autonomia dos seus dados, tá? Então, ela tem que ter autonomia de saber se o valor do empréstimo está correto, se o número de parcelas está correto. De certa forma, quem está verificando se o valor, se o número de parcelas está correto, não é a classe empréstimo. Quem está fazendo essa validação é a classe conta corrente. Tá? Então, a gente deve encapsular as regras do empréstimo na classe empréstimo. Então, a gente tem que entender o seguinte: a conta corrente, ela só tem a responsabilidade de solicitar um empréstimo. Ela não vai ter a responsabilidade de criar o empréstimo, de validar as regras de negócio do empréstimo. Essas regras de negócio do empréstimo tem que ficar em quem? Na própria classe empréstimo. Quem tem que ter domínio dos seus dados, das empréstimos, é a classe empréstimo. Então, a fragilidade desse nosso sistema neste momento é que os códigos de empréstimo, das regras de negócio de empréstimo, não estão implementados em empréstimo. Estão implementados em conta corrente. Entendeu? Então, isso aqui é um problema para o nosso sistema. Eu estou conseguindo burlar as regras de negócio simplesmente instanciando diretamente o objeto, sem passar pelo método solicitar empréstimo. O que a gente teria que fazer aqui? É simplesmente transferir essas regras de negócio para a classe empréstimo. Tá? E a ideia é a seguinte: eu só vou criar um objeto de empréstimo se ele tiver cumprindo as minhas regras de negócio. Se não, eu não vou criar um objeto. Vou fazer o que a gente já está fazendo aqui. Nós vamos lançar a exceção. Tá? Então, olha só. Vamos fazer então esses ajustes. Vou fazer o seguinte: eu vou dividir isso aqui em dois. Oh, meu Deus do céu. Não era isso que eu queria fazer. Dividir essa tela aqui em duas. Conta corrente, empréstimo. Tá. Vai. Você quer que fica de um Eu lado uma queria. classe e de outra? Isso, é? Se você arrastar a aba da classe pro lado, Ah, ela tá, fica assim. entendi. Beleza. Então é isso. Tá, então não é. Eu achei que fosse o split. O split é só para eu ir ajustando aqui. Então deixa eu apagar esse split que eu fiz. Não, ele tá ficando embaixo. Calma aí. Então tem um conta corrente e empréstimo. Mas eu não quero que fique aqui, eu queria ficar do lado.
Bom, enfim, aqui deixa eu tentar aqui de novo. Fiz isso. Empréstimo. Conta corrente. Tá. Empréstimo. Conta corrente. Ah, não, tem. Ah, agora consegui. Era isso que eu queria fazer. Tinha esquecido como é que fazia isso. Então, empréstimo. Tá, então eu vou colocar aqui do lado, ó. Então, tá aqui a conta corrente, tá com as regras de negócio. Eu quero mudar essas regras para lá. Vamos mudando uma regra de cada vez, né? Então, primeira coisa aqui, eu tenho uma regra que valida, que verifica aí o número né, vamos falar assim, o valor, né? Se o valor do empréstimo ele é válido, tá? Aqui na classe empréstimo eu vou fazer isso aqui de uma forma diferente, como eu fiz aqui. De uma forma como eu acho que fica melhor. Esse código que fica com muito if, ele fica difícil de ler, tá vendo? Quando você tem três ifs um dentro do outro, vai ficando difícil de ler. Então, quando você tem uma situação que tem essas validações tal, a gente trabalhando com exceção, a gente consegue, e modularizando mais o código, a gente consegue quebrar essa leitura ruim, né? Essa leitura aninhada vai ficando difícil de entender quando você tem tanto if encadeado assim. Então, ó, eu vou criar um método aqui na classe empréstimo que vai ser o seguinte, vai ser um método privado. Eu não preciso que isso seja público, tá? Porque somente a classe empréstimo vai ter acesso a ele. Vou ter um método privado que eu vou chamar de verificar valor do empréstimo. Que tipo, não precisa receber nada aqui não, porque é o próprio valor do empréstimo e ele vai verificar se está valendo ou não, né? Primeira coisa que eu estou fazendo é o que? Atualizar o valor aqui. Então, ele vai verificar se this ponto valor for maior que duas vezes, né? This ponto calcular, não, duas vezes. Tá, aí tem uma coisa que a gente tem que considerar aqui agora. A minha classe empréstimo é uma coisa que ainda não tinha sido feita e que estava inconsistente. A minha classe empréstimo ela está vinculada a uma conta corrente, concorda? Então, eu vou ter aqui, ó, um outro objeto. Eu vou ter aqui um objeto da classe conta corrente, um atributo da classe conta corrente, tá? Por quê? O empréstimo ele está associado a uma conta corrente. Então é que ao invés de eu receber aqui o cliente, na verdade eu vou receber a conta corrente e a conta corrente tem o objeto do cliente. Então aqui, por exemplo, this ponto conta corrente recebe conta corrente. Com isso aqui eu consigo validar, né, verificar o valor do empréstimo. Então, this ponto conta corrente ponto aqui ele tá, que aqui a gente tinha um objeto de cliente e aí vai ser então conta corrente cliente recebe conta corrente ponto get cliente tá. Bom, aí aqui agora eu vou calcular o limite,
Se ele viola a regra de negócio, o que que eu vou fazer? Eu vou lançar a exceção. Tá? Untime exception, empréstimo é inválido. Beleza? Então, eu resolvo esse if aqui com esse método verificar empréstimo lá no empréstimo. Tá? Então, ó, eu consigo resolver. É só eu colocar essa validação aqui. Antes de tudo, eu ponho essa validação aqui, ó. This ponto verificar valor. Tá? Se for válido, ele vai continuar, né? Olha só, o verificar valor ele só está fazendo uma verificação, verificando essa regra de negócio. Se viola a regra de negócio, eu lanço a exceção. Se não, eu sigo o fluxo, tá? Então, verifiquei o valor já está verificado. Então, aqui eu já sei que o valor é um valor válido, né? A próxima verificação que eu tenho que fazer é se o cliente está habilitado para novos empréstimos, tá? Então, eu vou criar um método aqui, que vai ser o seguinte: private void verificar cliente, tá? E aí eu vou fazer a verificação. Se o this.conta corrente.get cliente habilitado para novo empréstimo for igual a false, eu vou lançar essa exceção que nós colocamos aqui. Tá? E aí eu já apago esse if else aqui. Então, pessoal, estou fazendo o que a gente chama de refatoração, tá? Eu estou movendo um código que está incoerente numa classe para uma outra classe. Ok? Bom, aí esse método verificar cliente, eu vou chamar aqui depois de verificar o valor. This.verificar valor. Esse cliente aqui ficou meio fora do lugar. Deixa eu passar ele aqui para... Bom, qual a outra verificação que é feita aqui? É feita uma verificação em relação ao Tá número de verificando o valor parcelas. 2 vezes, tá não? Por quê? Lá em cima, volta. Ah, verdade, era verificar cliente. Verificar cliente. Tá? Bom, aí aqui eu tenho uma verificação do número de parcelas. Tá? Nesse método aqui, eu vou fazer então a mesma coisa que estou fazendo. Eu vou criar um método chamado verificar número de parcelas. Na verdade, a gente criou esse método aqui, ó. Número de parcelas é válido? Tá vendo aqui? Número de parcelas é válido. Bom, o que acontece aqui? Olha só a questão da coerência. Olha o nome desse método. Número de parcelas é válido. Está dentro da classe conta corrente. Aí você já consegue perceber, ó, isso aí não ficou legal. Por quê? Conta corrente, o que tem a ver com o número de parcelas ser válido? Não está tendo coesão. Tem mais coesão, esse método está onde? Está na classe de empréstimo. Quem é que vai entender sobre o número de parcelas? É a classe empréstimo. Então, vamos copiar isso aqui e jogar para cá. E aí eu vou mudar o nome desse método, tá? E número de parcelas, vamos chamar ele de verificar número de parcelas. Para seguir o mesmo padrão, ó. Verificar número de parcelas. Tá? Eu não vou precisar receber nenhum parâmetro, porque já são objetos da minha classe ali, tá? Então aqui eu vou chamar aqui o this. E eu vou mudar um pouco a lógica, tá? Olha só. Bom, vamos ver aqui como a gente faria. Tá,
já vai ter que fazer assim, ó. Se o número de parcelas, se diz ponto, o número de parcelas for agora a gente está fazendo o contrário, né? A gente está verificando se era válido, agora vai verificar quando não é válido, né? Então, se o número de parcelas for, por exemplo, maior que 24, eu já sei que é inválido, então eu vou lançar uma exceção, tá? Throw new runtime exception. Aí vamos colocar igual a gente colocou ali, ó, número de parcelas inválido. Número de parcelas é inválido. É melhor. Bom, se for maior que 24, já sei que não é válido, tá? Bom, se não é maior que 24, vai verificar. Se for, por exemplo, maior que 12, por exemplo, se for maior que 12, ou seja, se tiver mais, se o número de for maior que 12 e for, por exemplo, tá, que, que vai ser inválido aqui? Quando ele for maior que 12 e o objeto, e for aqui como é que a gente diz? Se for uma pessoa física, né? Cliente, cliente no caso. Então, vamos pegar aqui, this.conta corrente. Senão, se não passar por maior que 12, e this, tá acusando algum erro aqui, mas vamos colocar aqui. This conta corrente, tá? Instance of de... Não, desculpa. This.get cliente instance of de pessoa física. Tá, se o número de passagens for maior que 12, então ó, é inválido quando o número de passagens é maior que 24. Para ninguém é válido isso aqui. Quando o número de passagens é maior que 12 e é uma pessoa física, também é inválido, né? Ah, não, tem uma situação que é válida? Tem uma situação que é válida. Deixa eu rever aqui a regra do negócio, não, que eu fiquei em dúvida. São concedidas até 12 parcelas para a validade. Entretanto, para empresas e clientes com salário acima de 10 mil reais, é concedida até 24 parcelas. Tá? Então, vamos fazer o seguinte. Se o número é 12 e for pessoa física, vai fazer uma outra verificação. Vai fazer isso aqui. Ó. Se pessoa física o salário for menor ou igual a 1.000, né? Então aqui vai ser this.get cliente for menor ou igual a 1.000, então não retorna nada, na verdade vai lançar a exceção. Pá, 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 pá. Ah, tá. O problema aqui é isso aqui. Isso aqui, na verdade, vai ser um void, tá? Então, diz número de parcelas. Não precisa ser público, pode ser privado. Só entender aqui o que ele está acusando aqui.
This ponto duplicada classe. Só entender aqui o que é que ele está acusando aqui, porque não está fazendo sentido. Empréstimo. Empréstimo. Alguém está entendendo o motivo do erro? Porque eu não. Esse diz número de parcelas de pagamento existe aí? Ah, tá. Ele não existe. É número de parcelas. Mas, ó, ele não. É, parou de dar o erro agora. Ah, não. Agora o erro tá aqui. É isso mesmo, isso. Tá certo. Agora o NetBeans, ele meio que deu uma vacilada aí na auto-verificação dele. Não ficou legal. Você não se. Else if. Aqui ele está acusando um erro. Vamos ver qual erro que ele está acusando. Get cliente. Tá. Na verdade é this.get conta. Não, na verdade é conta corrente. Ponto get cliente. Era isso, erro. Instance of pessoa física. Então, ele vai entrar aqui se for isso. E aqui pessoa física. Place. This, na verdade aqui é this, conta corrente. Corrente, ponto, get, cliente. Era esse o erro? Eu acho que agora está certo. Então, beleza. Fizemos aqui os ajustes, ó. Verificar número parcelas, tá? Qual que é a lógica? A gente vai verificar, né, as exceções, né? Se há exceções na regra de negócio de parcela. Então, verifica. Se for maior que 24, é inválido. Se o número de parcelas for maior que 12 e for uma pessoa física, a gente vai verificar. Se o salário dessa pessoa física for menor que 10 mil reais, a gente vai lançar exceção. Enfim, vamos então colocar a chamada para ele aqui. Então a gente faz 3 verificações aqui. Antes de conceder o empréstimo, faz 3 verificações. Verificar o número de parcelas, tá? E aí eu não preciso dessa verificação aqui mais. Já está sendo feito tudo lá. Então aqui o solicitar empréstimo, ao invés da gente passar um empréstimo, a gente vai passar, né, a própria conta corrente aqui. Né, o consultor recebe isso. Beleza. Bom, olha só como ficamos. Ficamos desse jeito aqui. O construtor de empréstimo recebe então a conta corrente para a qual vai ser concedido o empréstimo, o valor e o número de parcelas. E aí, estamos aqui inicializando os atributos da classe e fazemos as 3 verificações. E também calculamos o valor dos juros. E depois verificamos também o número de parcelas, né? O valor da parcela, né? Bom, e aí depois a gente incrementa o número de empréstimos. Vejam só. Quais problemas nós temos agora aqui? Estão vendo que esse construtor da classe empréstimo,
o objetivo do construtor é inicializar os atributos da classe com valores consistentes. Então a gente está, de certa forma, fazendo isso. Mas tem muita regra de negócio nesse construtor. E a gente meio que isolou, né? A gente, né, tirou essas verificações daqui e abstraiu nesses métodos aqui, ó, verificar valor, verificar cliente, verificar número de parcelas. Cada método desse faz alguma verificação ali. Essa parte do cálculo dos juros está tudo no construtor. O que a gente pode fazer? A gente pode extrair isso aí do construtor também, né? É uma boa prática, é o quê? Evitar métodos muito longos, métodos muito grandes. Então, vamos evitar métodos que fazem mais de uma coisa, né? Então, vamos criar um método só para calcular o valor dos juros, tá? O que nós vamos fazer aqui? A gente vai, então, extrair esse trecho de código aqui, ó. Beleza? A gente vai extrair esse trecho de código. Vamos pegar a ajuda aqui do refactor, introduce método. Vamos chamar então de calcular valor juros. Ele vai ser um método privado, tá? Porque nenhum outro método precisa chamar ele, não. Deixa eu só desfazer uma coisa aqui. Vou selecionar a partir daqui, porque o cliente não precisa ser um retorno desse método. Vamos então só refazer aqui o nosso refactor, introduce método. Então, calcular valor juros, um método privado na classe empréstimo. Tá, então ele calcula o valor dos juros. Aqui ele está recebendo o cliente como parâmetro, né? Mas eu não preciso passar o cliente como parâmetro, eu posso fazer isso aqui dessa forma. Pegar esse cliente que está aqui, colocar ele aqui, tá? Porque o cliente é o quê? É a minha conta corrente, né? Desse ponto conta corrente, get cliente. É o cliente que eu tenho. Os juros é calculado com base no cliente, tá? Então aqui fica interessante. Bom, e aí esse método ele calcula o valor dos juros, né? A gente poderia chamar de calcular, a gente poderia chamar, por exemplo, a gente pode então às vezes até pensar num nome melhor para isso aqui, né? Ao invés de calcular o valor dos juros, pode chamar, por exemplo, ajustar o valor dos juros, né? Porque os juros têm algumas regras especiais. Calcular fica parecendo que vai calcular e vai retornar alguma coisa, mas vamos chamar então de ajustar. Vamos renomear isso aqui para ajustar valor juros, tá? Bom, então tá ficando interessante. E aí, o que que nós vamos ter aqui? Bom, isso aqui eu vou tirar daqui, ó, só para ficar melhor organizado o código, deixar nessa parte aqui. Então, após eu verificar o número de parcelas, o que que eu faço? Eu ajusto o valor dos juros, tá? E após ajustar o valor dos juros, o que que eu vou fazer? Eu vou calcular aí o valor da parcela, né? Então, assim, vamos colocar assim, né? Extrair isso aqui para um outro método, né? Que a gente vai chamar de ajustar valor parcela, ou então calcular valor parcela, né? Já que a gente usou o nome ajustar ali em cima, a gente vai usar esse mesmo termo, ajustar o valor da parcela e atualizar o valor da parcela. Então vai introduzir um método aqui. Privado. Beleza.
Então a gente está fazendo algumas refatorações no código para ficar melhor, né? Ficar mais legível. E aqui tem uma última coisa, olha só. Cliente. Bom, eu tenho um objeto da classe cliente, que é o cliente que possui a conta corrente. Bom, o que nós estamos fazendo após, né? Fazer tudo isso aqui, após verificar o valor, após verificar cliente, após verificar o número de parcelas, após ajustar o valor dos juros, ajustar o valor de parcela, a gente está incrementando o número de empréstimos da classe cliente. E aí o que a gente está fazendo? A gente está acessando o atributo empréstimo e incrementando aqui. Bom, pessoal, qual o problema? Vocês vêem algum problema em a gente manter isso aqui? Sabem dizer alguma coisa aí nesse sentido? Qual o problema dessa chamada aqui, ó? Vou remeter aqui a uma coisa que nós fizemos lá no início desse estudo de caso, que foi a nossa modelagem de classes, tá? Nós definimos aqui, por exemplo, a classe cliente, tá? Aí tem um atributo novo aqui que a gente não colocou ali, que é esse atributo aqui, ó, o número de empréstimos. O cliente ele vai ter esse novo atributo aqui. Deixa eu duplicar. Passar isso aqui para cá. Número empréstimos. Na verdade, ele vai ser do tipo int. Olha só, nós definimos os atributos das superclasses todos como protected, né? Nós tomamos essa decisão lá naquela época. Então, com isso, eu tenho acesso a esse atributo aqui. Vocês estão conseguindo perceber o problema de nós termos tomado essa decisão de ter colocado isso aqui como protegido? Como protect e não como privado? Qual que é o problema? Lembrando, né? Quais são os modificadores de acesso para atributo que nós temos? Nós temos o padrão, que não é você colocar nada. Se você não deixa explícito aqui, ó, por exemplo. Se você não tivesse informado nenhum modificador de acesso aqui, isso aqui teria acesso somente dentro do pacote. É o padrão, né? O default. Teria acesso somente dentro do pacote. O outro que nós temos é o private, privado, que somente a classe vai ter acesso a esse atributo, né? Tem o público, public, que qualquer classe que usa essa classe vai ter acesso a esse atributo. E tem o protected, que é o quê? As classes que herdam têm acesso a esse atributo, mas não só as classes que herdam. As classes que também estão no mesmo pacote dessa classe também vão ter acesso a esse atributo. Então, a classe empréstimo aqui, ele está podendo acessar o atributo da classe cliente, porque a gente definiu como protegido. E ele está podendo alterar aqui. E aí eu repito a pergunta para vocês. Nós mantemos esses atributos como protected. É interessante ou não? Qual a vantagem, qual a desvantagem? Sabem apontar isso aí?
A orientação a objeto, quando você pega qualquer livro de orientação a objeto, tem alguns termos que é difícil, assim, o aluno ele lê, estuda, mas é difícil, leva um tempo para o programador assimilar bem esses conceitos, né? E aí vocês já ouviram várias vezes o termo encapsulamento. Ah, a orientação a objeto permite um encapsulamento, tá? E aí tem uma série de, vamos falar assim, aplicações para esse termo encapsulamento. Você pode entender como encapsulamento de uma regra de negócio, ou seja, a regra de negócio está encapsulada dentro da classe, dentro do objeto, né? Não está espalhado por qualquer lugar do código, ela está encapsulada. E tem também a ver com o acesso aos atributos, tá? E vamos falar assim, o gerenciamento dos valores desses atributos. Como nós optamos por colocar os atributos da classe cliente, que é protected, como protected, nós damos permissão para que as outras classes que estão no mesmo pacote dessa classe cliente modifique esse atributo, tá? Bom, isso é bom ou é ruim? Isso não é de todo ruim, por quê? Esse meu código, se eu for distribuir ele para uma outra pessoa utilizar em um outro sistema, ela não vai ter acesso a esse atributo, porque ela não vai conseguir criar uma nova classe nesse meu pacote, no meu pacote entidade. Então, de certa forma, eu tenho um nível, mesmo que flexível, de encapsulamento, tá? E pensando assim na questão da proteção dos dados, quem vai mexer com os meus dados aqui, essas outras classes, estaria sendo feito pelo mesmo projeto, né? Se a classe conta corrente vai alterar um dado de cliente, quem é o responsável pela implementação da classe cliente da conta corrente é a mesma pessoa, então a pessoa tem essa autonomia, né? O programador teria essa autonomia, não estaria tão desprotegido, porque está tudo dentro do mesmo contexto, dentro do mesmo desenvolvimento aí dessa solução. Então, nessa perspectiva aqui, é até aceitável poder fazer isso. Agora, se nós formos seguir o princípio do encapsulamento dos dados com maior critério, com maior rigor, a gente não deveria colocar nenhum atributo como protegido, deveria colocar tudo como privado. Que aí, quem vai poder manipular apenas os atributos da classe cliente é a própria classe cliente. E qual que é o problema de eu colocar isso de forma desprotegida? Por exemplo, do jeito que está desprotegido aqui, se por um equívoco aqui na classe empréstimo, ao invés de colocar mais, colocasse, por exemplo, mais 10, tá? Não faria sentido. Por exemplo, cliente recebe cliente, número de empréstimos, mais 10. Não faria muito sentido ao realizar um empréstimo, o número de empréstimos é incrementado por 10. Então, o dado ficou desprotegido e o seu valor foi violado, né? Foi violado isso aí. Então, como que a gente resolveria isso? Só recapitular aqui. Como que nós iríamos resolver para evitar, né, pensando maior segurança dos dados e no maior encapsulamento? Para a gente resolver isso, pessoal, a gente tem que alterar isso aqui para privado. E aí vamos considerar, então, a partir de agora, visando maior proteção dos dados, em colocar todos os meus atributos como privado, mesmo os da superclasse.
Isso aqui vai desencadear alguns problemas. A gente vai ver aqui, ó. Isso aqui parou de funcionar. Eu já não posso mais acessar o atributo número de empréstimos na classe empréstimo. O atributo número de empréstimo da classe cliente, eu não posso acessar mais ele aqui, na classe empréstimo. Tá? Alguém tem alguma ideia como é que a gente resolve esse impasse agora? Eu preciso incrementar o número de empréstimo após criar um empréstimo. Mas, como agora eu defini que o número de empréstimos ele é privado, eu não posso fazer isso aqui mais. Cria um método. Beleza. Não. Isso mesmo. Então, o que a gente vai fazer? Criar um método. E a ideia justamente é essa, Williams. A ideia na orientação objeto, seguindo o princípio de encapsulamento dos dados, é você manter os seus atributos privados e você criar métodos para manipular esses atributos. Então, o que a gente vê aqui, o nosso sistema, ele precisa de um método que eu vou incrementar o número de empréstimos, tá? Então, eu poderia criar um método aqui, ó, com esse nome, por exemplo. Um método público, né? Void incrementar número empréstimos. Eu simplesmente vou fazer aquilo. This.número de empréstimo, ponto, quer dizer, o mais, né? Incrementei. E aí, ó, o que acontece? Após eu realizar o empréstimo, eu vou chegar aqui no cliente e vou falar incrementar número de empréstimo. Por quê? Um novo empréstimo foi concedido para esse cliente. Então, essa seria a minha lógica aqui. Perfeito? A gente pode até simplificar isso aqui, matar isso aqui numa linha só. Eu vou colocar isso aqui, get cliente, ponto, incrementar número de empréstimos. Pronto. Estaria feito isso aí. Bom, pessoal, olha só. Tem alguns outros erros aqui, vamos corrigir esse erro que tem a ver com aquela questão que nós mudamos na classe cliente. Então, aqui na classe cliente, ó, o número de empréstimo eu não tenho mais acesso direto. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que criar um método aqui, ó. Get número empréstimos. Não é isso? Get número de empréstimos. Só que esse método não existe. Então vamos criar. O NetBeans ele me ajuda a criar esse método. Ele já criou o método aqui para mim. Cadê? Get número de empréstimos. Criou não? Deixa que ele criar um método para mim. Deixa eu criar método get em cliente. Agora criou. Eu só tenho que implementar o método aqui. Colocar aqui como public. Ele colocou como default. Return this ponto número empréstimos. Tá? Então, eu acho que era só esse erro. Tá? Bom, então vamos ajustar aqui de novo. Deixa eu voltar aqui. Conta, get cliente. Eu passaria a própria conta. Tá, mas não é isso, o que eu quero chamar a atenção agora é isso aqui. Olha só, pessoal, estamos quase lá, estamos quase acabando. Vejam só.
Bom, eu tenho então aqui a conta corrente que tem o método solicitar empréstimo. Então, a única coisa que está fazendo é incrementar o valor do saldo e depois eu estou criando aqui o empréstimo, né? Bom, aqui no método empréstimo, vamos fazer a seguinte análise. Criei o empréstimo, incrementei o número de empréstimo no cliente, né? Fiz todas as verificações, verifiquei tudo direitinho, tá? E na conta corrente eu estou incrementando o saldo. Essa questão de incrementar o saldo deve ficar aqui mesmo na conta corrente ou deveria vir para aqui no empréstimo? O que vocês acham? A gente continuaria no mesmo problema. Se eu permito criar o objeto de empréstimo aqui assim, dessa forma, agora passando a conta, eu iria criar um empréstimo no meu sistema, né? Mas tem um problema. O nosso problema é o seguinte: a conta ela não teria o seu saldo incrementado caso eu fizesse isso dessa forma, ok? Então, eu considero que seja interessante, pessoal, isso aqui ser também movido para cá, né? Para ficar um negócio atômico, sabe? O empréstimo foi concedido, ok? Então, se foi concedido, eu vou garantir que, por exemplo, o saldo da conta vai ser incrementado. This ponto conta corrente ponto saldo. Eu teria que criar um método, por exemplo, depositar, né? Vou depositar o saldo aqui na conta dele. Esse valor na conta corrente. Então, esse método aqui, depositar, iria receber this ponto saldo mais igual valor. Tá? Com isso aqui, a minha solicitação de empréstimo ficou atômica, né? Eu peço assim, solicitar empréstimo. Então, ó, lá no meu método da conta corrente, solicitar empréstimo. Ó, eu vou solicitar empréstimo, valor tal e no número de parcelas tal. Aí eu falo, ó, então eu crio um objeto de empréstimo, considerando que é para essa conta corrente, passando esse valor, o número de parcelas, e aí eu retorno esse empréstimo. Se alguma coisa der errado, vai ser lançada uma exceção. E aí o construtor, ele inicializa os atributos, faz uma série de verificações. Se alguma coisa estiver inválida, lança exceção, ajusta os dados que precisam ser ajustados, incrementa aí o número de empréstimos e deposita esse valor, né? Tudo isso estando ok, deposita esse valor na conta corrente. Então, como é que eu leio esse código? Ó, no momento em que crio um empréstimo, eu inicializo os valores, verifico o valor, verifico o cliente, verifico o número de parcelas, ajusto o valor dos juros, depois eu ajusto o valor da parcela, e aí eu incremento o número de empréstimos que esse cliente já fez e deposito esse valor emprestado na conta corrente que solicitou o empréstimo. Tá, e aí com isso,
se eu faço isso aqui dessa forma, ou se faz dessa forma aqui, vai funcionar do mesmo jeito. E eu não botei nada inválido, inconsistente no meu sistema. Então, dessa forma aqui, eu consegui encapsular as minhas regras de negócio e o funcionamento do meu sistema, tá? Com isso aqui agora, a gente pode executar, o funcionamento vai ser o mesmo. Tá com alguns problemas aqui em pessoa física, pessoa jurídica, é porque a gente mudou isso aqui, ó. Vai ter que agora pegar o nome. Get nome. Aqui estava fazendo acesso direto ao nome. Resolveu. Só resolver esse outro erro aqui. É a mesma coisa. Get nome. Tá. Vamos então aqui a executar de novo. Bom, então o número da conta é 6838. Vamos fazer um empréstimo no valor aí de R$ 200, 2 parcelas. Tá aí, empréstimo concedido com sucesso, tá? Vou fazer mais um empréstimo com valor inválido. Então, o valor de R$ 200 em uma parcela. E aí tá empréstimo realizado com sucesso. Tá errado, então. Tem alguma coisa que não passou no nosso sistema. Ah, não, tá certo. Tá certo, tá certo. Eu fiz o teste errado. Vamos fazer um outro teste que vai dar inválido, porque essa pessoa não vai poder pegar mais empréstimo. Tem uma regra que é no máximo 2 empréstimos, né? Então, vamos colocar aqui o valor do empréstimo de qualquer coisa aqui, R$ 1.000, por exemplo. Número de parcelas 2. E aí deu, ó, empréstimo não concedido, cliente não habilitado para novos empréstimos. Então, assim, o sistema continua funcionando. Você vê que o que é que a gente fez aqui hoje? A gente fez um trabalho de refatoração, né? Basicamente. Nós não acrescentamos novas funcionalidades, nós basicamente refizemos o nosso sistema para ele ter um melhor encapsulamento, né? Ficar mais coeso em suas classes. A classe corrente, conta corrente, a classe empréstimo. E nós podemos observar essas questões aí, né? A gente trabalhou a questão de responsabilidade única dos métodos. A gente diminuiu o tamanho desse método construtor aqui de empréstimo. A gente garantiu a integridade de um empréstimo, que não seria possível criar um empréstimo por fora das regras de negócio do banco. E aí, de certa forma, a gente deixou o sistema de uma forma melhor, né, implementado. Bom, assim, semana que vem, já vou passar a prova para vocês, mas na terça e na quinta a gente vai fazer um encontro de novo, a gente pode tirar alguma dúvida aqui sobre o estudo de caso. E o que eu recomendo para vocês é o seguinte: concluir, né, para vocês estudarem, praticarem isso e concluir as outras partes, as outras regras de negócio que a gente não abordou, principalmente esses últimos parágrafos aqui, implementar e tragam essas dúvidas para a próxima aula. Tenta implementar seguindo o mesmo padrão que nós fizemos aqui, tá? O que é importante? Separação de camadas, responsabilidade única, encapsulamento, coesão. Tentando seguir esse padrão que nós fizemos aqui, e vocês podem observar, ficou um código mais encapsulado, mais enxuto, né? Você consegue fazer uma leitura melhor, tá? Tá mais modularizado. Então a gente foi refinando. O que eu queria mostrar para vocês era isso. Nessa questão de orientação a objetos, o que é importante? É pensar, identificar as classes, atributos, métodos, pensar a hierarquia das classes, os relacionamentos da classe. É por meio disso que a gente tem o reaproveitamento de código no Java. Nós vimos aí sobre classes abstratas, a gente viu sobre reescrita de método, tá? Eu não sei, eu acho que a gente não abordou aqui no nosso estudo de caso, mas com certeza vocês estudaram o recurso sobrecarga de métodos, tem aí também na orientação a objetos.
Mas, enfim, os principais conceitos a se dominar na orientação a objetos é isso, é a herança, né? O polimorfismo. Então, a gente vê que tem uma conta, ela é tanto uma conta corrente quanto poupança, muda a forma de operar. A gente fez os exemplos aí para o cliente também, né? Então, isso é essencial. E aí tem boas práticas que a gente vai aplicando, né? Como a questão de classes coerentes e várias outras práticas de programação que nós vimos aqui, tá? Bom, então vamos encerrar por aqui hoje. E aí, semana que vem, tragam mais dúvidas, seja aí do estudo de casos, seja dúvidas sobre os exercícios, tá? Para vocês conseguirem fazer uma boa prova e concluir o trabalho de vocês também. Então, o trabalho de vocês põe essa pegada também, tá? De pensar na responsabilidade única, na implementação das regras de negócio nas classes de negócio e não não criar um método, uma classe main gigante. As regras de negócio você põe em cada classe, tá? É muito comum essas classes aqui, as pessoas criarem apenas os atributos, né? E não põe nenhuma de regra de negócio nela. Não é o ideal na orientação a objetos, porque senão você está trabalhando de uma forma estruturada. Você está trabalhando apenas com estruturas de dados e não com orientação a objetos, não com objetos. A ideia aqui é a gente criar objetos, criar classes objetos. Então, como que muita gente faz de forma equivocada? Cria uma classe main e aí implementa todas as regras de negócio na main. Mas a nossa ideia é o quê? É levar as regras de negócio para as classes de domínio. Tá? Então, separa os pacotes, tá? Da apresentação, do negócio. E tenta seguir esses princípios, vai ser importante para vocês conseguirem ter um bom resultado aí no trabalho e na prova. Tranquilo? Alguma dúvida? Não. Ué, você mudou alguma coisa no seu NetBeans, que os print LN tem aquacentos, cedilhas, ele tá saindo quadrado em vez de sair a cedilha. E eu vi que o seu tá saindo certinho. Tá, isso aí é algum problema de codificação desse terminalzinho aí. Você tá rodando dentro do próprio NetBeans, né? Sim. É algum problema de codificação aí, cara. Quer ver? Deixa eu ver. Você usa o Windows ou eles? Tô usando o Windows, velho. Acho que é por causa disso aí. Então, mas deve ter alguma forma de arrumar. Você tem que dar uma pesquisada aí no NetBeans sobre codificação, sabe? A codificação para que está imprimindo ali. Não, ok. Talvez esse Denilson falou, mas é porque eu tô Não, no Windows. é porque você está no Windows, mas no Windows também vai funcionar os caracteres especiais. É alguma coisa de codificação. Sabe as codificações que a gente tem quando navega na internet? Tipo, Tô ligado, PF8. esses negócios. É alguma coisa nesse sentido que ele está imprimindo numa codificação de texto que não reconhece os acentos, mas deve ser alguma configuração mesmo aí nesse terminalzinho, alguma coisa aqui, sabe? Aí tem que procurar na internet com paciência para achar. Aqui eu não tô achando nada muito óbvio, não, mas é por aí que você vai achar. Tranquilo? Ok, tranquilo. Beleza, então, pessoal. Falou, até mais. Valeu. Falou.